Um momento a sós com Deus nos dá condição de viver uma vida junto da multidão. Forte isso, né? Quando nós tiramos um momento para estar com Deus, conversando com Ele, nós vamos viver perto de multidões e vamos ser útil à multidão. Agora, se a gente não viver uma vida de oração, nós vamos estar voltados para a multidão, vivendo com a multidão e não fazendo nada com a multidão. Mas aqueles que oram e vivem uma busca constante de Deus conseguem viver na multidão e fazer a diferença em meio a toda ela. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 14, o versículo 23. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Aprendemos com Jesus a necessidade de vivermos uma vida de constante oração. Mas não só de constância, porque a gente tem que viver orando o tempo todo. Isso é verdade. Sabe? Sendo intencionais no nosso viver. Tudo que a gente for fazer tem que estar ali em oração, pensando em Deus, conversando com Ele, entregando tudo para Ele. Mas Jesus vem nos ensinar algo ainda mais específico. Um tempo a sós com o Senhor. Jesus tinha uma agenda lotada. Multidões procuravam por Ele o tempo todo. Mas mesmo assim, com a agenda lotada, Jesus tirava tempo a sós para conversar com o Pai. E nós também precisamos aprender isso, a tirar um momento do nosso dia para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e conversarmos com o nosso Pai no secreto. Isso é muito necessário, porque quando nós fechamos a nossa porta e ficamos a sós com o nosso Pai, seja no nosso quarto, seja no monte, como Jesus fazia, ali a gente consegue abrir o nosso coração e mostrar para Deus quem nós somos. E Deus também se revela pra gente, nos mostrando o querer dele e o desejo dele pra nossa vida. Oração é relacionamento, é comunhão. E o Senhor deseja isso para as nossas vidas. E Jesus nos ensina isso. Jesus vivia uma vida de oração. E Jesus tirava tempo para conversar com o Pai. E Jesus tinha uma agenda muito lotada, sabe? Multidões procuravam por ele o tempo todo. Mas tudo isso não impediu Jesus de ter um momento a sós com o Pai. Nós precisamos, irmãos, todos que estão me vendo aqui, viver uma vida, sabe? De constante oração, mas também de momentos específicos conversando com Deus. Por mais que a nossa agenda seja agitada ou lotada, nós precisamos tirar um tempo para conversar com Deus. Quem faz o tempo é a gente. Nós temos tempo para aquilo que é essencial para a nossa vida. Então nós precisamos entender que conversar com Deus, ter um relacionamento com o Senhor é essencial. Porque através de uma vida com Deus, nós vamos conseguir conhecer o desejo dele, o coração dele. E vamos viver segundo o querer dele. Mas para isso é necessário ter uma vida de oração. É necessário entrar no quarto e fechar a porta e conversar com o nosso Pai. Conhecer ele. Nos fazer conhecido, contar para ele as nossas situações e também conhecer a vontade dele para a nossa vida. Um relacionamento se constrói na base da conversa, na base da oração. Que o Senhor nos desperte, que tire as desculpas do nosso coração e nos ensine a fazer como Jesus, tirar tempo para conversar com o nosso Pai. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida.